Tribuna Livre, com Jaécio Carlos. As boas ideias passam por aqui. Alô, amigos, boa tarde. Estamos iniciando mais um Tribuna Livre com Jaécio Carlos e Domício Fernandes. Hoje nós estamos entrevistando e recebendo aqui no nosso estúdio o ex-prefeito de Natal, Dr. Aldo Tinoco. E no início do programa a gente sempre gosta de fazer uma pergunta incisiva, inteligente, com a resposta inteligente. Dr. Aldo Tinoco, quem é o senhor? Primeiro, Jaécio e Domício, agradecer a oportunidade. Altamente lisonjeado pelo convite. Muito obrigado. Eu, na realidade, estudei engenharia em São Paulo, decidi pela formação de engenharia hidráulica e sanitária depois da formação. Fiz a USP, a Universidade de São Paulo, fui graduado lá, e depois voltei para fazer a pós-graduação nessa mesma escola politécnica. E vim para Natal, casei e vim morar em Natal, e morando em Natal, meu pai, político, sanitarista, no governo Vilma, ele era secretário de saúde e saiu para ser candidato. Sim. Como eu tinha o nome dele, aí não era mérito meu, foi por causa dele, do meu pai, tá certo? E trabalhando na engenharia. Você foi uma espécie de alter ego do seu pai. Exatamente. Foi tipo assim, como é com quem a gente bota para a secretária? Pega Aldo Tinoco, filho, e não precisa dizer que é filho de Aldo Tinoco, pai, né? E eu entrei no IPLANAT. O IPLANAT é hoje CEMURB, né? Era Instituto de Planejamento Urbano de Natal, era na Ribeira, na rua Frei Miguelinho 116, até o número. E começamos, dentre outras ações, a elaborar o plano diretor de Natal. E era um plano diretor participativo. O Domício lembra que tinha reuniões em todos os bairros. Então essas reuniões dos bairros permitiu engenheiros sanitaristas que estavam na época fazendo o projeto de esgoto de Natal, de água da Zona Norte, ampliação de água da Zona Norte, e de ampliação de água de Mossoró. Mas em Natal eu comecei a ter um conhecimento da situação de Natal do ponto de vista do saneamento. E no IPLANAT, isso foi em 1990, comecei a trabalhar com política urbana, que para mim era uma área desconhecida. E o plano diretor, a gente chegou a montar reuniões nos bairros, como eu falei, e terminei tendo uma visão da cidade de Natal do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de transporte, da questão fundiária da terra. Sim. E da parte urbanística, de crescimento, de gabarito, de recuo, de edificações. O interessante, que o que mais me surpreendeu nessas visitas, é que a grande maioria da população de menor renda, pobre, é expulsa. Ela não usufrui dos bens que a cidade tem. Um processo perverso da sociedade que investem em infraestrutura, asfaltam rua, botam saneamento, prioritariamente nas áreas mais ricas. Esses terrenos vazios da área mais rica sobem de preço, fica praticamente impossível. E hoje, numa situação da grande maioria também de subsalários, muitos desempregados, hoje muitos com fome, não têm acesso à terra, à área que paga. E essa terra urbana, ela está dentro da área onde tem infraestrutura. Essa população mora longe, e como ela mora longe, muitas delas são mulheres, chefes de família, que não têm onde deixar o filho, deixa os filhos às vezes na vizinha, vem trabalhar gastando 1h30, 1h42 minutos, a gente cronometrou isso na época, saindo da Zona Norte e vindo até Ciro Cavalcante na Ribeira, na época da prefeitura. E como ela não tem onde deixar o filho, ela entra em depressão. Muitas delas cometem suicídio. Isso é uma perversidade, isso é um verdadeiro massacre. É uma loucura mesmo. Então, quanto mais pobre, mais sofre do ponto de vista da questão urbanística. E o plano diretor, ele tem que ser um plano que atenda a cidade com qualidade de vida. O plano olha com a cidade legal, com a cidade irreal. A cidade real é a cidade com pobreza, a cidade com ônibus cheio, a cidade com população desempregada. É para essa população que o administrador deve voltar às ações. Ali naquela época, a gente andando nos bairros, teve uma vez que, já como candidato a prefeito, visitando a favela do Fio, uma menina segurou na minha mão, tinha seus 8, 9 anos de idade, agarrou a minha mão, apertava a minha mão. Quando eu fui saindo dessa favela do Fio, pobreza plena, ela disse: pelo amor de Deus, me leve com você. Eu tenho fome, eu não tenho o que comer. Nossa, olha que coisa dolorosa. Isso é um retrato da cidade, que é escondido. A gente viu a cidade quando entra de carro, prédios bonitos,
asfalto e tal, mas a miséria ela existe campeia. na cidade, campeia. Então aquilo para mim foi um impacto violento. Ainda no plano diretor, me trouxe para mim um conhecimento da cidade de Natal, que eu não tinha esse conhecimento. Primeiro, a realidade social, a falta de acesso dessa população à área equipada. E tem, na época, estudando o plano diretor, já existia a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município. A Constituição Estadual, ela tem um capítulo da política urbana, com 2 artigos, o artigo 182 e o artigo 183. O artigo 182, ele fala que as cidades com mais de 20 mil habitantes devem elaborar seus planos diretores, são obrigadas a elaborar seus planos diretores. Isso foi reproduzido na Constituição Estadual e também na Lei Orgânica. O nosso parece que foi aprovado agora, semana passada. O plano diretor foi sancionado, né, pelo prefeito. Né? Mas o interessante é que você tem nesse artigo 82 um parágrafo 4º, que, como diz Montesquieu, né, é o espírito da lei. O que é que representa esse parágrafo 4º? As áreas que são vazias, as áreas subutilizadas. Olha a importância desse parágrafo na Constituição Federal. Áreas vazias, áreas subutilizadas, prédios não utilizados. Olha a Ribeira, quanta quantidade de prédio vazio que tem. O que é uma subutilização? Você pega uma quadra, um quarteirão, tem uma construçãozinha e o cara está especulando, está esculhambando a administração, metendo o pau no prefeito para você botar infraestrutura, para você asfaltar, e cada infraestrutura que bota, o terreno sobe de preço. Para cada investimento público pago por todos nós, você está enriquecendo aquele proprietário individual. E a cidade, esse terra cara, o que é que acontece com a população? A gente chama de gentrificação, expulsão branca. Ela é expulsa, ela vai morar nas piores áreas. Há pouco a gente falava aqui, antes da gravação, você tem, falava da Lagoa Zé Sarney, que ela contribui para a Lagoa dos Barretos, e pela Tocantins a gente chegou a fazer a galeria que joga na Lagoa Azul. Mas se você olhar a Zona Norte, pegando a Zona Norte como exemplo, você logo depois da ponte, você tem a Tomás Landim. Aí você pega da Tomás Landim até a Paulistana, a Caraú, antes da Paulistana, a Caraú. Se você vê ali, na própria Igapó, Santo Agostinho, Santo Inácio, Macílio Dias, Henrique Dias, Santa Luzia, todas essas ruas paralelas, ela tem uma população que mora em casas geminadas, casas pregadas uma na outra, que quando a usa não era saneada, a gente chegou a fazer saneamento na época da prefeitura, as fezes eram lançadas em poços absorventes. Nossa. Não eram poços secos. Quando enchiam, eram tirados com caneco, as fezes jogadas na sarjeta. Essa água de chuva, quando vinha, carregava essa contaminação, e se você olhava o estado de saúde pública, você tinha pessoas com diarreia, com verminose, gastroenterite, muitas delas mal alimentadas, morriam. Tá certo? Então você veja que o aspecto do saneamento, ele é um aspecto de saúde pública. A própria água de chuva, que você tem lixo jogado a céu aberto, a gente chama AAA, água, abrigo e alimento. Tem esses 3 A's, tem o rato, tem o roedor. Meu querido. Aqui eu ia falar 10 horas, aí vocês iam terminar a entrevista, também que ele chamou do meu querido. Irmão Aldo Tidolfo Filho, que eu tive o prazer de trabalhar na sua administração. Antes de você falar, eu só vou dizer o seguinte: ficar de leptospirose da urina que é o problema de saúde pública. Só para essa eleição dele parece que foi espiritualizada, porque Aldo derrubou o sistema com 961 votos. Lembra? Você conseguiu se eleger com 961, nunca esqueci. Verdade. E foi o prefeito que eu acho que durante esses anos que nossa capital tem, não foi feito nenhum saneamento tão completo, tão complexo também quanto Natal. E você lançou também o OP e PDP, o Orçamento Participativo, como Plano Diretor Participativo. Então fale sobre o OP, que é o Orçamento Participativo, junto com a comunidade, e o Plano Diretor Participativo, que agora, depois de mais de 20 anos, é que estão se discutindo nos estados e nos municípios. Vamos falar sobre o OP e PDP. A questão orçamentária, né? A gente tem o PPA, né? Que é chamado Plano Plurianual. Ele tem uma duração de 4 anos. Quando você assume, você pega no seu primeiro ano de governo o final do PPA da gestão passada.
Mas você prepara o seu PPA com um horizonte de 4 anos, ou seja, você pega mais 3 anos do seu governo e pega um ano próximo. A partir do PPA você tem a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e a LOA, que a gente chama que é a Lei Orçamentária Anual. Todo ano se aprova a Lei Orçamentária, que tem que obedecer a Lei de Diretriz, e o PPA, que é aquela previsão. O plano diretor, ele tem metas, ele estabelece ações. Quando a gente assumiu o governo, tá certo? A gente fez um planejamento estratégico situacional. O que significa isso? Até com uma discussão pessoal da GV. O que significa o planejamento estratégico? Significa que você define as marcas de governo. As marcas de governo é independência às forças políticas tradicionais. Foi uma coisa que praticamente a gente foi literalmente devorado, porque se lutar contra as forças políticas daqui. Integração da cidade, integração física e social, a parte da criança e adolescente. E essa questão da criança e adolescente envolve as alimentações alternativas. A alimentação alternativa, que você tem os pós-concentração. Mas, respondendo à sua questão, o orçamento participativo, ele tem como objetivo quem vive o problema, quem sente o problema, tem que participar da solução dele. Então, por exemplo, você está lá com uma proposta orçamentária feita em gabinete, com ar-condicionado e tal, e simplesmente botando dinheiro para divulgação, para fazer a sua imagem. Aí o orçamento participativo diz, cara, não, senhor, você vai fazer saneamento na minha rua, você vai calçar a minha rua, você vai... Ou seja, é a população, é para ela que o governante deve... Agora, eu queria perguntar para o senhor, queria que o senhor falasse um pouco sobre macro e micro drenagem. Tá bom. Aqui. Perfeito. Então, só finalizando, o plano diretor participativo é essa ação de ausculta a comunidade. Ele tem várias etapas, tá certo? Que é a participação, as reuniões comunitárias, depois das reuniões comunitárias, você tem que a leitura da cidade do ponto de vista da população. Você tem a leitura técnica, a superposição dessas duas leituras, dá o que a gente chama de diagnóstico, a radiografia. Como é que Natal é hoje? O que é que ela tem hoje? E depois você tem o prognóstico, que é a Natal que queremos. E depois, no final, a minuta de lei que vai para a Câmara, e a Câmara pode literalmente mudar. Só para você ter ideia, sobre o plano diretor, existiram mais de 500 emendas. Sim. E depois das emendas, discutida, aprovada, exaustivamente debatida na TV, chegou na mão do prefeito e ele vetou. Que é a opção então, dele. por exemplo, os 30% no adicional de edificabilidade para transferência de potencial construtivo, porque, só para explicar rapidamente o que significa isso, você tem áreas em Natal que você pode construir além de 1. O que é 1? É o coeficiente de aproveitamento básico. Você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, 1 vezes 1.000 é 1.000 metros quadrados você pode construir, mas, como tem oferta de infraestrutura, eu vou botar isso entre aspas, o plano botou adensamento sem ter a infraestrutura analisada, mas em locais supostamente está previsto no parágrafo 3º do artigo 28 da Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. Proporcionalidade entre a infraestrutura e a capacidade de adensamento. Vai botar mais gente? Primeira pergunta, de onde vem a água? Para onde vai o esgoto? Tem a drenagem, que eu vou entrar na questão da drenagem. Sim. Então, essa discussão do plano diretor, esse adicional de edificabilidade, por exemplo, em determinados locais é 5 coeficiente de aproveitamento da população, sancionado agora pelo prefeito. Até 1 você não paga nada, mas aquele terreno de 1.000 que você tinha, 5 vezes 1.000 dá 5.000. Você construir 1.000 metros quadrados, você não vai pagar nada. Mas se você construir até o limite de 5.000, você está botando 4.000 metros quadrados a mais. Desses 4.000, 70% era mediante a outorga onerosa do direito de construir. Você pagava ao município, em função do cubo, que é outra, para mim, barbaridade do plano. Tá certo? Até eu explico rapidamente, mas não passar muito tempo discutindo sobre o plano diretor. E 30% era transferência. Então, 30% de 4.000 dava 1.200. 1.200 metros quadrados era transferência de potencial construtivo. Está previsto no Estatuto, nessa Lei 10.257, significa isso. Ele tem um terreno, eu sou prefeito, esse terreno eu vou transformar num parque. Para fazer milhões, a gente está aqui em Capim Macio, atrás do Extra, tem uma lagoa de drenagem, para entrar no aspecto de drenagem. Sim. É uma área de 3,2 hectares, bem atrás do Extra, 3,2 hectares dá 32.000 metros quadrados. O coeficiente de aproveitamento do nosso plano era 1,8. 1,8 vezes os 32.000 dava todos 60.000 metros quadrados que eu podia construir. A prefeitura, Carlos Eduardo, chegou para mim, os prefeitos, Aldo, 20 milhões de metros quadrados da indenização. Eu disse, quem disse que você precisa de dinheiro? Você deu um potencial construtivo, o direito de edificar, você deu ao proprietário, que ele, mediante o plano diretor, vai poder transferir para outra área. Ele pagou em papel. Eram 3 proprietários, Lócio, Pinhataro e Dalza, filho de Alcione,
dono do motel Tatinho. Sim, Bom, eu sei que, resumindo a história, isso era papel, isso permitia à prefeitura criar parques, áreas de lazer, criar lagoas de drenagem, sem gastar uma arruela. Na hora que ele faz isso, ele viabilizou, ninguém vai querer certificado de potencial. E voltando à Constituição Federal, o parágrafo 3º do artigo 182, ela fala o seguinte: a desapropriação, estou dizendo isso como está gravado, depois você checa, que eu sei decorado, eu sei pouca coisa, mas se você decorado, eu vou ir. Eu não precisava ler tudo, eu sei pouquíssimo, mas essa questão da Constituição, ela diz o seguinte: o parágrafo 3º do artigo 182, a desapropriação é com justa e prévia indenização em dinheiro. Ou seja, voltando à questão da macrodrenagem. Macrodrenagem é um nível de bacia. A unidade de planejamento da política urbana não pode ser bairro, tem que ser a bacia. A bacia é onde a água escoa, onde a água, através dos seus tributários, seus afluentes, vai para o tal velho principal. É onde ocorrem as inundações. Isso é macrodrenagem. O canal, o baldo, o riacho das Quintas, riacho das Lavadeiras, isso é macrodrenagem. Agora, a nível da rua, aquela bocazinha de lobo, aquela greiazinha que tem na rua, um conduto de interligação, aquilo é microdrenagem. E a microdrenagem, você pode ter soluções no lote. Você imagine cada casa coletar água do telhado e mandar para um barril de água de chuva. Você segura a água nesse barril, você vai fazer o que com essa água? No mínimo, dá descarga acoplado ele a uma bacia que está em cima de um vaso sanitário, e você vai dar descarga em fezes e urina. Porque eu vou usar a água da KR com cloro, cara, que é bombeada, que você paga na tarifa, se eu tenho chuva, que ao invés de estar sendo lançado na rua, provocando, eu estou resolvendo o problema de microdrenagem ao nível do lote. Jardim de água de chuva, eu coleto água de chuva, mando para o meu quintal, onde lá eu planto. Ou seja, essas soluções é chamada de microdrenagem. A solução ao nível da bacia de drenagem é a macrodrenagem. Bom, então, nós vamos investir na microdrenagem é importantíssimo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Ok? Tribuna Livre, com Jaécio Carlos. As boas ideias passam por aqui. Pegasus, automação comercial para o varejo, bares, restaurantes e postos de... A pergunta agora, nesse momento, a meu querido Aldo Tinoco Filho, é uma pergunta meio cabeluda, porque o nosso programa, ele é exatamente para esclarecimentos. E um prazer imenso, nosso querido ex-prefeito da capital, Natal. Aldo, Natal, que tem 442 anos, né? De alguns anos para cá, 30 anos, 23 passei em Palmas, Tocantins. Eu senti assim um peso muito grande na capital, nas questões de poucas chuvas e muitas enchentes. E pode haver muitos desastres daqui para frente, porque não tem a capacitação total, tanto saneamento, como esgotamento, como esgoto, tá? E até disse uma brincadeira com um cidadão aqui em Natal, que é político, e disse: amigo, daqui uns dias a gente vai trocar os carros por algumas lanchazinhas ou alguns jet skis aqui dentro do Natal, porque 2, 3 chuvinhas está um desastre feio. O que é que você acha disso, meu querido? Então, são dois aspectos. Primeiro, a questão do ciclo hidrológico. A água não se fabrica mais água, é constante no planeta Terra. O planeta Terra, 3/4 é água. Ela está em constante movimento. O sol bate, evapora, condensa, forma as nuvens e cai sob a forma de neve, chuva e granizo. Então está caindo a primeira função importantíssima na cidade, é a vegetação. É a folha, que intercepta a água na folha. A água que não bate na folha cai no solo desnudo, permeável, arenoso, que é o nosso solo, tende a percolar. Quando ela está descendo, a zona das raízes pega essa água e no seu metabolismo devolve por evapotranspiração. Ou seja, a água que está caindo em Natal, ela começou a descer, foi usada parte dela na zona das raízes, outra parte ficou interceptada na folha. Eu estou dizendo isso para reforçar a importância da vegetação no tecido urbano. Você destruir árvores, destruir parques, diminuir zona de proteção ambiental, como foi proposto no plano diretor, isso é desastre para a cidade, porque você está simplesmente estimulando para a mesma chuva, porque a chuva também varia. Há mudanças climáticas, tem o problema de ilhas de calor. O que significa ilhas de calor? Aquele aquecimento, prédios isolados que não permite ventilação, aquece muito o solo, principalmente quando é asfalto. O ar quente é mais leve, sobe, ele sobe
e simplesmente fica formando uma corrente convectiva de calor, por convecção, por ser mais leve, e acontece um tipo de chuva que a gente chama de chuvas convectivas. São as chuvas de alta intensidade. O que significa chuva de alta intensidade? Altura grande e pouca duração. É como eu pegasse isso aqui, ao invés de verter lentamente, eu pegasse e virasse rapidamente. Toda aquela água cai. E essa água que cai encontra um solo impermeável, encontra a vegetação destruída, não tinha como tinha outrora a capacidade de ficar retida no solo, de ser interceptada na raiz e tal. Ou seja, mesmo que você tenha vegetação, você deve incentivar os pontos de recarga artificiais. Eu vou dar um exemplo aqui bem curto e grosso, em São Paulo. Fizeram um estudo em São Paulo, na Avenida Paulista, que é um espigão, a parte do Rio Potengi, parte do Rio Pinheiros, parte do Rio Tietê, e simplesmente, nesses 11,7 quilômetros, o plano diretor exigiu que cada construção retivesse tantos metros cúbicos no lote. Basta isso, em 11,7 quilômetros de Avenida Paulista, corresponderia a todos os volumes de todos os reservatórios, diga-se lagoas, que estão construídos em São Paulo. Não precisariam fazer esses reservatórios, se você retivesse água de chuva no lote. Então essa coisa da drenagem, de jogar em lagoa, isso é falta de política séria que deveria ficar retida no lote. Inclusive a Lei 11.445 da Política Nacional de Saneamento, ela tem no artigo 36, outro artigo que eu sei decorado, dizendo que há um incentivo para quem fizer a solução no lote. Eu falei aqui nessas duas do Jardim de Água de Chuva, do Barril de Água de Chuva, você tem no site lá da Agência de Proteção Ambiental Americana, você tem várias soluções de microdrenagem a nível do lote, aqueles prédios tipo esponja, que retém água cheia de vegetação, tá certo? O green roof, que é o telhado verde, tá? Você tem na calçada, por exemplo, você faz as valetas, a água que ao invés de escoar, olha só que loucura, a água chega, cai, ela chega e diz para o cara que fez aquilo, poxa, onde é que eu vou? Vai para a sarjeta, ela diz, pô, na sarjeta eu não consigo infiltrar. E você sabe um detalhe aqui de Natal? O aquífero Barreiras, que alimenta na margem direita do Rio Potengi, 70% da cidade que mora na zona leste, sul e oeste é alimentado pelo Barreiras. 30% é água que vem do Jiquim, que é alimentado pelo Rio Pitimbu, que recebe contribuição do Barreiras. Esse Barreiras hoje, do lado de cá, na margem direita, está 70% comprometido, contaminado por nitrato. Ser descontaminado como? O limite máximo de concentração de nitrato na água para a gente beber é de 10 miligramas por litro. Esses poços têm muito mais que isso. Aí, sim, pelo amor de Deus, o que é que acontece com o excesso de nitrato? Dá câncer na mucosa estomacal. Crianças de 0 a 6 meses têm a flora redutora. Nitrato é reduzido a nitrito, nitrito oxida ferro 2 a ferro 3 e dá uma doença chamada metemoglobinemia. As crianças morrem por anóxia, por falta de oxigenação nas células. Então, isso é terrível do ponto de vista da saúde pública. O que é que fazem? Pega no reservatório, pega água de poço, pega a água que vem do Jiquim, dilui e traz a concentração abaixo. A CAERN não distribui água com excesso de nitrato, porque ela faz a diluição. Mas a gente não vai ter mais água suficiente para atender esse adensamento do plano diretor. Porque se você bota um coeficiente de 5, isso significa que ao invés de você fazer 1.000 metros quadrados, você vai fazer 5.000, vai ocupar com mais pessoas. Mais pessoas significa o quê? Mais consumo de água, mais contribuição de esgoto. Aí você, só para fechar o aquífero, olha o que acontece. Se você não tem recarga, que era a alimentação, primeiro as fossas sépticas, Natal 100% saneada, você colocou muito bem, não está 100% saneada. Mas na medida que você desacopla, desativa as fossas sépticas, você não tem mais recarga do efluente de fossa. Se não tem mais recarga de efluente de fossa, se você impermeabilizou o tecido urbano, não tem mais recarga de água de chuva, qual é a tendência do aquífero? Você continuar o mesmo nível de exploração, vai baixar. E você baixando o nível do lençol freático, que é o aquífero Barreira, quem é que está olhando ali para entrar? O mar. A intrusão salina, a língua salina, a destruição completa do nosso aquífero. Só para dar, e qual é a solução? Existe um aquífero, pode colocar isso em primeira mão, porque isso está dito aí por vários estudiosos aí lá de Pernambuco. Existia um risco aqui de colapso na usina Estrivas, eles estudaram isso, foram pegar poços a 170 metros, 170 barreiras, 30, 40, 50, 60, a 170 metros de profundidade, com vazão de 80 metros cúbicos por hora, uma água carbonatada. Essa água está aqui embaixo do Barreiras tem esse aquífero, chamado Beberibe pelo pernambucano. Eu chamo infrabarreira porque está abaixo do Barreira. Se você for conversar com o Gil do Geólogo da CAERN, eles chamam calcífero. Seja calcífero, infrabarreira ou Beberibe, existe uma água aqui embaixo que eu posso pegar poços mais profundos,
trazer essa água e misturar com a água com nitrato. A água carbonatada, se ela tiver excesso de carbonato, você vai se ensaboar, você não consegue se ensaboar porque ela extingue a espuma. Mas se eu misturar essa água com a água de cima, eu consigo a concentração, baixar a concentração de carbonato e baixar a concentração de nitrato. Consequentemente, eu vou ter uma água potável e vou poder me ensaboar no banho e não vou ter água com excesso acima de 10 mg por litro de nitrato. Ou seja, tem solução, mas o plano ousou em botar adensamento sem ter condições de ter água para beber. Aí se disse qual é o dever de casa no curto prazo. São Gonçalo foi pegar água do Macharanguape, através de uma adutora de 42,7 km, com 576 litros por segundo, para atender São Gonçalo, naturalmente em um horizonte de 20 anos. Hoje, se a Zona Norte for entrar em colapso, ela vai precisar comprar água de São Gonçalo, no curto prazo. Mas o dever de casa é você fazer perfurar poços mais profundos para pegar água do Beberibe. Uma outra questão, uns 3, 4 dias atrás, abri a manchete da Tribuna do Norte, e estava escrito lá, Natal perde mais de 50% de água. Se fizer um controle de perdas no abastecimento de água, você vai poder garantir mais água para a população, sem a necessidade de estar fazendo poço mais profundo, comprando água de São Gonçalo. Nós tínhamos uma água mineral dentro dessa cidade, antigamente. Deixa eu fazer uma pergunta interessante aqui, doutor Aldo, e o marco regulatório? Pois é, essa questão do marco regulatório, quando você fala... Sancionou a 14026, é a lei, a nova lei aí que estipulou o novo marco do saneamento. A questão do incentivo à privatização, já conversei isso com você, é simplesmente ter uma regulamentação. Se você for uma iniciativa privada, você ganhou a concessão de água e esgoto de Natal. Aí tem uma população pobre, que não tem condições de comer. Você vai fazer investimento em água lá, não vai poder cobrar tarifa que ninguém vai pagar. Aí você vai cortar a água dela. Você não tem condições. Se é privado, você não vai investir para pobre. Não tem condições de investir. Então, essa questão tem que ter... O empresário quer lucro. Quer lucro? Exatamente. Então, a população desfavorecida, a população vulnerável, ela não vai ter acesso à água. Então, tem que ter, na decisão de privatização, obrigação de investir para a população carente, para a população pobre. Que sem água ninguém vive. Eu vejo a utilização desse bate-papo com o senhor, porque o senhor está dando aqui uma verdadeira aula, e a maioria dos nossos habitantes desconhece completamente. E o desconhecimento gera desastre, né? O acesso à informação é muito importante. Acesso à informação. Agora, eu vou dar outra informação aqui, que final que eu não poderia deixar de dizer. Existe a água do mar. Se você pegar a água do mar e medir o pH dela, é um pH de 8,4, alcalino. Se você vai com o mar por aqui, água parada, sem ser lançamento de água contaminada, pega a água na altura da cintura, água do mar, guarda essa água, 2 a 3 dias, depois você mistura uma parte do mar, 3 do filtro. Mas que loucura é essa? É o ambiente interno seu. Você tem, no seu suor, você já passou a mão assim, já sentiu que ela é salobra? Né? É salobra. Já sentiu a sua lágrima? É salobra. O ambiente interno nosso, ele tem 9.000 mg por litro de sais. Todos os sais da tabela química de Mendeleev. O René Quinton, francês, na época de 1897, ele teve tuberculose e foi morar em frente ao mar. Ele começou a tomar água do mar. A água é chamada hipertônica, água com 36.000 mg por litro de sais. Eu tomo água do mar. E curou, eu tomo também. Tá certo? Se agora você diz, se você... Tem que salinizar, não tem maneira nenhuma, os sais estão ali. Todos os sais da água do mar, a sua célula máter foi criada no mar, a origem nossa foi no mar. Só que você tem hoje 4 vezes, você tem 9.000, água do mar é 36.000, 4 vezes 36, 4 vezes 9, 36.000. Então é por isso que é 4 partes, uma do mar, 3 do filtro. Se você beber essa água, continua. Primeiro você não tem mais fome. Resolve o problema de desnutrição. O René Quinton, pura hipertônica, por isso você não tem problema de gastrite. Não tenho nada, graças a Deus. Porque tem uma qualidade. Bebeu, está de ressaca, vai comprar magnésia bisurada em farmácia. Tome água do mar. Essa informação Mas já me chamaram de doido. Agora, veja só, você bota no YouTube, para evitar que a gente está fazendo receita médica aqui, dizer beber água do mar, o benefício da água do mar. Uma hérnia de disco, se você injeta água
isotônica. Por que eu chamo isotônica? Porque vai ter a mesma concentração do seu ambiente interno. A Escherichia coli das fezes, ela tem a mesma concentração nossa. Quando ela vai para o mar, eu estou fazendo isso. Não, o cara defecou, fez cocô lá no mar, está contaminando a água. Por isso que eu pego a garrafa d'água e espero 3 dias. É tão salgada que por osmose a Escherichia coli morre. Ela seca e morre. Então você tem, sem risco, com 3 dias da água, você pode beber à vontade. Eu prefiro fazer a mistura. Se eu estou com ressaca, eu vou tomar água. Quando eu viajo para Palmas, 3 dias de viagem, eu levo 2 litros de água. O René Quinton, que é conhecido como plasma de quintões na internet, ele escreveu um livro sobre meio orgânico. L'eau de mer, que é francês o cara, né? Água do mar, meio orgânico. Ele foi chamado, começou a abrir dispensário médico na Suíça, na Espanha. O rei do Egito chamou, salvou milhares de crianças da desnutrição. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, espero que amanhã ainda esteja vivo. Por que não divulgam isso? Porque não interessa a indústria farmacêutica. É igual a história da carrada. A grande realidade é essa. Eu como argila. Agora salva milhares de vidas. Você já comeu argila? E esse litoral nosso é fantástico. Você já comeu argila? Não tem porquê. Uma pedrinha de argila, já comeu argila? Não, nunca tive essa experiência. Mas a argila também é vitamina. Pois é, mas a água do mar, mas a água do mar, se você for ver depoimentos médicos na internet, é fantástico. Como todos os dias. Pois é. O que provoca aquela bócio é a falta de iodo. Está presente. Mais Cálcio, magnésio, os alcalinos, hidrogênio líquido, soltato, de sais de fãs, berílio, magnésio, cálcio, troço, barihide, hidrogênio líquido, soltato, potássio. Ou seja, todos eles estão presentes na água do mar. Na mesma. Qual é o melhor horário para se tomar banho? Não, aí a questão é a seguinte: para você pegar água, se você tomar um banho de mar, não vai tomar banho de água doce, não. Fica um pouco com sal. 6 horas da manhã, rapaz, 5, 6 horas. Não, eu chego lá, estou me coçando, vai tomar banho. Pode tomar água doce, banho de água doce. Segura esse sal, deixa ele penetrar no seu organismo. Muito bem. Tome água do mar. Deixa 3 dias lá para ter a garantia de que não tem. Eu pego água ali no Miami Beach. Tá certo? Aqui, areia preta e início da costeira. Estou com 2 aqui no carro. Quiser até tomar. Eu pego aqui hoje no morro, eu pego no morro ali, não tem a praia da Lagamar. Eu pego ali. Ele pegou um sangue de um cachorro, com perro, que ele chama em espanhol, né? O René Quinton, tirou o sangue, injetou água isotônica, curou o câncer. Então, não existe câncer em ambiente alcalino. Agora vai comer carne, churrasquinho, vai meter a cara no porco, álcool, na galinha, tá cheio de azia, com gastrite. Toma uma água hipertônica. Fica bom. Mas diz que um bom churrasquinho, uma cervejinha bem gelada. Mas depois, ao invés de tomar água do filtro, tome água do Mas foi boa. Eu não como carne, por exemplo. Faz 20 anos que eu não como carne nenhuma. Nós vamos. Graças a Deus. Estou vivo. Estivemos aqui com a gente, o nosso amigo Almo. Papo gostoso, né? Nós passaremos o dia inteiro conversando. Mas o senhor tem um segundo final para o senhor se despedir à vontade de todos nós. Agradecer a oportunidade e estamos aí prontos para qualquer hora que precisar, estaria à disposição. Uma aula dessa precisa ser gravada. É o que você faz desde formado, repetindo isso todo dia, você é decorado. Não é de conhecimento, não. A maior parte aqui é. O nosso programa vai ser impulsionado e distribuído em todas as mídias sociais. Vamos gerar o link do YouTube e com isso a gente divulgar bastante. Foi muito interessante. Muito obrigado. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Foi muito oportuno e olha, eu aprendi muita coisa. Que coisa boa. Muita coisa. Eu acho que muita gente que vai ouvir esse nosso programa vai também beber água do mar. E vai até me convidar para ser um dos secretários. Não, estou fora. Política traseira de burro e rio cheio. Domício, a sua despedida do nosso programa. Essa aula, que eu já conhecia uma parte, né? E as afinidades são coisas de Deus. Então, se ele está nesse momento conosco, né, com essa entrevista, e falou sobre a natureza e o conteúdo que nós precisamos em Natal, sabe o que é? É honestidade, não é isto, Aldo? Honestidade às pessoas que governam nossas cidades, aos governantes, e ser mais natural e viver bem, sem precisar de estar tomando veneno de remédio caríssimo de laboratório. O nosso laboratório é nossa terra, e nossa terra é Natal. Que Deus abençoe essa grande entrevista, essa conversação maravilhosa. Ok, meus irmãos, Deus nos abençoe e até lá. Tchau.
Tribuna Livre, com Jaécio Carlos. As boas ideias passam por aqui.